Boa tarde, caríssimos telespectadores, e cá estamos de volta para mais uma edição do nosso programa Diário Desportivo. E como é de habitual, vamos consultar aquilo que é a saúde do nosso desporto. Sem mais longas, vamos dar boas-vindas ao nosso comentador. Boa tarde, Mohamed. Boa tarde, Ariela. Boa tarde em casa. Boa tarde a todos. Iniciamos sim com uma notícia a nível da seleção nacional, em que o governo moçambicano premiou os jogadores como reconhecimento pelo desempenho em representação do país. Mohamed, como é que vê esta premiação e que impacto terá no futuro da seleção? Boa tarde mais uma vez, Ariela. Boa tarde lá em casa. Indo já às questões, acredito que seja uma boa premiação. Chega mais para motivar os jogadores, para motivar o grupo todo pelo trabalho. Infelizmente a seleção não conseguiu atingir aqueles que são os objetivos, talvez chegar muito mais além, que não passa nada mais por chegar muito mais além da competição. Mas é uma premiação que veio para motivar. Acredito que com este tipo de incentivo, vem mais como um incentivo, e com este tipo de incentivo dado a qualquer jogador, traz uma força interior, traz mais vontade para nos representar. Não digo que tenha que ser simplesmente esse o fator que um jogador, um atleta esteja na seleção, a representar a sua seleção. Temos que pôr em primeiro, sim, o nosso patriotismo, mas também temos que ter em conta que existem algumas responsabilidades contratuais a serem cumpridas, e esta aqui foi uma promessa cumprida. Espero que tenha mais vezes e que os jogadores também, por sua vez, saibam valorizar mais esse tipo de incentivo, esse tipo de esforço, tendo em conta que estamos num país em que as finanças não andam muito boas. Há quem pode enxergar isso como um desvio de fundo de alguma coisa que podíamos ter, que o país ou o governo podia ter feito alguma coisa, e está aí a dar para o futebol, mas acredito que é uma boa motivação. Então, o que tenho a dizer é que os jogadores devem saber valorizar esse esforço, e muito mais num país como o nosso, né? Muito mais num país como o nosso. Então, os jogadores devem valorizar, devem ser mais patriotas e saber nos representar. Indo agora para os Mambas, que sobem no ranking FIFA após a vitória histórica frente ao Gabão, refletindo a evolução competitiva da equipa. Na tua opinião, esta subida pode trazer alguma motivação por parte da seleção, e o que falta para eles continuarem subindo? Claramente vai trazer uma motivação. Estivemos num campeonato em que, apesar de não termos chegado onde se desejava, conseguimos subir algum degrau no ranking. Então isso vai motivar muito mesmo aos Mambas, isso vai motivar muito mesmo a nossos atletas, vai motivar mais ainda a parte técnica. Isso para mim serve como uma premiação, é uma premiação que os Mambas têm, e merecida, apesar dos pesares. E para responder à questão de o que é que precisamos para continuar a subir, é nada mais, nada menos que muito trabalho, muita entrega. Talvez aproveitar e dizer que talvez com essa subida, isso pode talvez motivar os nossos dirigentes a apostarem mais na formação, porque só com isso que podemos continuar a subir, podemos continuar a manter os níveis altos. Temos uma seleção muito boa agora, que foi muito bem trabalhada pelo treinador, e para que ele continue, para que talvez até o próximo continue a fazer esse trabalho, ele precisa ter muita mão de obra, né? E não nos chega só ter esses jogadores que temos hoje, porque esses jogadores chegam ao seu limite, e muitos deles estão no limite. Então nós precisamos de formar, precisamos de criar. Então acho que
só assim podemos continuar a vencer desses modos, né? Olhamos agora para a arbitragem moçambicana que está em alta. O Celso Alvação e a sua equipa foram nomeados para dirigir o duelo entre o MC Alger e o Saint Eloi na Argélia. Muhammad, com esta nomeação, a Moçambique consolida-se como uma referência na arbitragem africana? Claramente sim. Ouso dizer que sim, porque já há pouco tempo tivemos uma representação no CAN e agora está aqui, temos para mais para jogos africanos e talvez quem saiba que amanhã possamos ter um ou dois para o CAN. Isso é uma demonstração que os nossos árbitros estão a trabalhar, os nossos árbitros estão a mostrar alguma transparência nos seus jogos, eles são observados, estão a ser observados e muito bem observados. No meu caso, podemos ter logo 2 chamadas seguidas para competições africanas. Então, isso é muito positivo para nós. Espero que com isso os demais árbitros, não só na modalidade do futebol, mas noutras modalidades, possam haver e tomar isso como exemplo, né? E possam trabalhar mais para que possam receber chamadas iguais. Sendo assim, o que falta para vermos um árbitro moçambicano apitando numa final da Copa Mundial? Numa final da Copa Mundial, não, talvez numa fase final, né? Uma fase de grupo, okay? Já seria muito bom que tivéssemos árbitros, acho que já tínhamos que estar à altura, porque nós anualmente, se não me engano, ou de 2 em 2 anos, acontecem aqui muitas formações de árbitros e temos muita enchente, notamos aí muita enchente mesmo, muita aderência. Então, isso mostra que os árbitros estão mesmo preocupados em se lançarem. Hoje em dia já não é só o atleta que se quer lançar, os árbitros também querem essa visibilidade. Então, com esse trabalho, né, com o trabalho que eles forem a fazer, eu acho que é possível chegarem lá. Acho que é possível, sim. Olhando agora para o CAN, em que o Senegal corre o risco de ser excluído do Mundial de Futebol devido aos protestos ocorridos na final do CAN 2025 contra o Marrocos. Muhammad, o que pode nos dizer desse acontecimento? Caso isso aconteça, estaríamos perante uma situação de injustiça? Injustiça talvez não. Mas acredito que se for acontecer será uma punição máxima. Estamos a falar foi notificado que eles podem vir a punir a seleção do Senegal com 4 a 6 jogos. Estamos a falar praticamente de toda a fase do grupo do campeonato do mundo. Então praticamente é dizer que vocês não vão ao Mundial, né? Então isso acho que para não manchar mais aquilo que foi o campeonato no Marrocos, desculpa, entrando nessa vertente, que dizer que, por minha opinião, o CAN do Marrocos foi um dos CANs, não digo mal organizado, mas com muita polêmica, e onde há polêmica, então isso dando-nos como conclusão que não foi um campeonato totalmente positivo. Pronto, tivemos espetáculos, tivemos muitos momentos mágicos, muitos golos, jogos muito bem competitivos, mas tivemos muita polêmica para um campeonato africano e mesmo posso assim dizer que este foi um dos poucos campeonatos mais polêmicos, né? Estamos habituados no nosso campeonato com outro tipo talvez de reclamações. Antigamente reclamávamos que não tínhamos muita qualidade, mas viu-se neste campeonato que o que não faltou foi qualidade. Isso mostra que a África está a subir. Então, se a África está a subir em termos de qualidade, tem de subir, deve diminuir mesmo essas polêmicas, que é o que teve muito nesse campeonato africano. Então, eu acho que para que não se possa manchar mais este campeonato africano, eu acho que a CAF tinha que mesmo saber como ver mesmo como é que pode punir sem ter que tirar uma equipe africana do Mundial e se a própria CAF também for a fazer isso, acho que perde um pouco nós como africanos perdemos um pouco de peso em termos de representação ao Mundial, que é uma coisa que já temos tivemos
alguns treinadores europeus a reclamarem do número de equipes africanas. Então, eu acho que seria mais dar uma vitória para os europeus, sem nada contra os europeus, mas acho que seria assim, estaríamos a dar uma vitória para os europeus. E também acho que a CAF devia, como dissemos na edição passada, a CAF devia trabalhar mais nos antecedentes, devia trabalhar o que é que causou cada atitude, porque ninguém age só por agir. Então, claro que a equipe do Senegal agiu mal, mas a CAF devia tentar olhar por esses lados. O que foi que aconteceu em torno disso? E já disse ontem que não foi só no campo. Aquele jogo começou muito antes, desde a chegada do Senegal ao estádio, à cidade. Então é por aí. Já apareceu o presidente da FIFA a repudiar a atitude do Senegal, mas ele também, como um órgão máximo em termos organizacionais, também devia ter aconselhado a CAF de boas maneiras, não simplesmente chegar repudio e tinham que ser sancionados de uma forma muito grave. Então, para o presidente da FIFA, acho que saiu-lhe mal essa imagem, ou saiu-lhe mal essa imagem, e por aí. Não digo que seria injusto, mas não seria mesmo necessário uma punição dessas, de banir a equipe, banir aqueles todos os atletas, banir todos os atletas, banir mesmo a seleção, né? Então, eu acho que não seria necessário, ou não é necessário. Ainda no CAN, em que houve uma tragédia em Marrocos, o jornalista maliano e seu assistente foram encontrados mortos durante a cobertura do torneio Sequia. Muhammad, acha que houve uma falha na segurança do evento ou foi um incidente isolado dos estágios? Essa é uma questão que que só pode responder mesmo a organização, mas assim dizer que se for provado que este incidente esteve ligado a uma situação do CAN, é mais uma imagem negativa para a organização do campeonato. Vimos que esse jornalista e seu assistente moram numa situação em que antes reclamam da organização do próprio campeonato. Então, estamos numa situação como foi notificado, em que eles descobrem algumas lacunas, algumas brechas do campeonato e depois aparecem mortos. Então, se for-se realmente a investigar e a concluir-se que tem algo ligado ao campeonato, à organização do campeonato, é mais uma mancha para o campeonato, para o próprio torneio, para a própria organização, para o próprio Marrocos, e é mais um motivo que, como disse, devia-se antes de criticar a seleção, de não apenas repudiar, mas como suspender, ver-se nesses fatores externos que atuaram até que se chegasse ao jogo da final. E qual será o impacto desse trágico acontecimento assim que é na reputação de Marrocos para sediar futuros eventos? Se for-se provar que é algo mesmo relacionado com o campeonato, será mesmo ficamos o Marrocos fica com a reputação manchada, e duvido mesmo que qualquer futura candidatura para qualquer evento futebolístico ou de outra modalidade esportiva seja aceito com bons olhos, né? Entrando agora para a notícia a nível internacional, falando da Liga dos Campeões do Domínio Gigante. Nesta terça-feira, dia 20 de janeiro, jogou-se a primeira rodada da 7ª jornada da Liga dos Campeões, onde num dos jogos mais aguardados desta rodada tivemos o Real Madrid que goleou 6-1 contra o Mônaco, e o Arsenal que venceu o Inter de Milão por 3-1, e o Sporting bateu o PSG por 2-1 em Lisboa.
Resultado histórico para os portugueses que surpreenderam um dos favoritos ao título. Mohamed, o Real Madrid demonstrou poder ofensivo com 6 golos, ou foi apenas uma fragilidade do adversário ou uma afirmação clara de favoritismo? Eu posso assim dizer que não foi uma demonstração de fragilidade do adversário. O Real Madrid mostrou profundidade e mostrou aquilo que é o seu poderio ofensivo. O Real Madrid, na Liga dos Campeões, pelo menos, não tem fracassado. Nós sabemos que o Real Madrid é a equipe da Champions League, como dizem na gíria popular, é a equipe da Champions League, é a equipe que está habituada a nós vermos na final. Então, o Real Madrid não mostrou nada menos que aquilo que tem como objetivo, que é conquistar a taça. E está aí, deu-se muito bem, onde os seus jogadores estiveram muito, mas muito bem conectados, e o Real Madrid, em cada oportunidade que tinha, óbvia de fazer golo, concretizou. E é isso que se espera de uma equipe favorita ao título. O Vinícius Júnior foi considerado o Man of the Match depois de uma jornada passada em que sofreu assobios. Pode-se dizer que ontem houve uma espécie de pazes entre o Vinícius e os adeptos? Podemos até dizer que sim, porque até o próprio Vinícius, na conferência de imprensa após jogo, disse que não esperava aquilo que aconteceu na jornada passada e tudo o que ele queria era mesmo estar de bem com os adeptos, poder jogar bem, porque ali é que é sua casa, é ali onde é que ele está, é ali onde é que ele quer jogar. Então, tudo o que ele queria é estar feliz com os adeptos, mesmo entendendo que ele sabe que cada um tem seu temperamento. Então, podemos dizer que sim, ontem o Vinícius foi o senhor do jogo, o Vinícius marcou e ofereceu e até criou várias oportunidades e saiu como um homem do jogo, merecidamente, fez um grande jogo ele, e podemos dizer que sim, foi uma noite de paz entre o Vinícius e adeptos. O Arsenal venceu o Inter. Podemos já falar de uma equipe candidata séria ao título ou ainda falta a consistência? Consistência não. Ontem o Arsenal não mostrou consistência. O Arsenal mostrou mesmo maturidade. Mostrou maturidade e sim, claramente que podemos dizer que o Arsenal é uma séria candidata ao título. Se formos a ver, o Arsenal está em grande em todas as competições que está em primeiro na sua liga interna e está em primeiro, consolidou o primeiro lugar, que já não lhe deixa escapar na Liga dos Campeões. Então temos que ter em conta que sim, o Arsenal está mesmo como séria candidato, está com um bom plantel, está com bons e está com uma boa resposta de tudo aquilo que vem do banco, e só para ver, o Arsenal ontem deixou no banco a sua maior contratação, o Goretzka, mas colocou o Gabriel Júnior que saiu com 2 golos, mas quando deu-se lugar ao Goretzka, esse também respondeu. Então temos que dizer que temos um plantel com muita profundidade e preparado para tudo que estiver em sua frente. Acha que o Sporting surpreendeu o PSG ou foi um mérito tático dos Leões ou apenas um desleixo dos parisienses? O que posso dizer ontem foi todo o mérito para o Sporting. O Sporting sabia que estava a jogar com uma boa equipe. O Sporting tinha em mente que não tinha talvez todo o seu elenco no jogo e soube respeitar o adversário. O Sporting soube sofrer, o Sporting posicionou-se bem no campo, o Sporting esteve muito bem taticamente. O PSG teve o maior número de posse de bola, o PSG sufocou o Sporting, mas o Sporting soube sofrer, soube trabalhar em equipe e soube aproveitar os erros do PSG e soube sair vitorioso. Então, mérito todo para o Sporting. No outro jogo histórico, o Manchester City perdeu por 3-1 contra o Bodø Glimt na Noruega, num resultado histórico para os noruegueses que conquistaram a sua primeira vitória na competição. Mohamed,
O Manchester City está a atravessar uma crise de confiança ou apenas foi um tropeço isolado? O que posso dizer é que depois de uma derrota com Manchester United na jornada da Premier League e depois com esse desaire com o Glimt, nós estamos perante uma derrota isolada. É uma demonstração de perda de confiança, sim, por parte da equipe do Manchester City. E cabe agora o Guardiola saber levantar os jogadores, saber trazer os jogadores de volta para aquilo que é a sua normalidade, para que possam continuar numa fase que vinham de bons resultados, pelo menos na Liga dos Campeões. Já vimos que no seu campeonato interno eles conseguiram recuperar aqueles momentos em que estavam a tropeçar, de instabilidade. Então, o City continua o City, mas precisa voltar a ganhar a confiança, precisa voltar a mostrar respeito aos adversários. Vimos que o City fez imensas contratações, então, e se não estão a resultar, isso é demonstração de perda de confiança. A derrota contra este adversário pode ser considerado uma das maiores surpresas históricas? Claramente que sim. O City perdeu contra um frágil, em termos de estrutura, em termos de finanças, com um frágil Glimt. Mas a equipe do Glimt soube suportar, soube se estar em campo. Não foi uma derrota acaso, não. O Glimt dominou o jogo, chegou a dominar o jogo. O Glimt soube aproveitar as jogadas que teve para concretização, assim que é. O Glimt soube ser mais eficaz e soube sair lá, soube derrotar o Manchester City, né? Então, foi um resultado muito histórico, sim. Foi a primeira vitória dessa equipe no campeonato, então o que podemos dizer é que é um resultado histórico mesmo. O City ainda é candidato ao título ou será que perdeu forças perante rivais como o Real Madrid e o Arsenal? O City sempre será um candidato, mas o que acontece é que no momento já não vamos falar ou não vamos dizer que o City seja um candidato mesmo apostado ou virado para o título, com essa estabilidade que está a ver e comparado com as outras equipes, como o Real Madrid, que sabemos que é o senhor da Liga dos Campeões, o Arsenal, que está em um bom andamento, podemos dizer que perante essas outras equipes ele está a perder força claramente e continua a ser um candidato, mas não um forte candidato apontado ao título. Ainda na Liga dos Campeões, e para hoje, quarta-feira, dia 21, temos 6 jogos da Liga dos Campeões, com destaque do Juventus, que irá receber o Benfica, e o Barcelona, que procurará pontuar, assim que é, para garantir um lugar contra o Slavia Praga, e o Marselha, que irá receber o Liverpool, e o Galatasaray, que irá medir forças com o Atlético Madrid. Muhammad, o que podemos prever desses jogos, como o Juventus contra o Benfica e o Barcelona contra o Praga? Juventus e Benfica, bons jogos, esse a não perder. Acredito que toda a gente irá estar atenta na televisão para ver esse jogo. Dizer que o Benfica precisa pontuar, o Benfica precisa seguir em frente, precisa garantir um lugar. Então o Benfica vai para a casa da Juventus e vai tentar, vai fazer de tudo para que possa sair de lá com pontos. Mas em contrapartida o Benfica não vai apenas chegar na casa da velha senhora e sair com pontos. Vai encontrar uma Juventus que também quer garantir a sua passagem. Já mesmo para terminar, o que pode nos dizer da notícia que a Federação Alemã e a FIFA discutem seriamente sobre a possibilidade da Alemanha boicotar a Copa Mundial? Dizer que seria uma notícia muito triste, sim, numa altura dessa, que faltam apenas 6 meses para o Mundial e aconteça algo igual, mas dizer que isso surge depois do presidente Trump
o presidente dos Estados Unidos, Trump, ter dito que pretende invadir ou pretende tomar a Groenlândia, que faz parte do território dinamarquês, e esses países, alguns países europeus, um deles é a Alemanha, tendo votado ou tendo estado contra essa decisão, porque pronto, a Groenlândia pertence a um país, então deve estar sob gestão desse país e não do outro, né? Acredito que assim seja. E dizer que não seria uma decisão nova, não seria algum acontecimento ou um evento novo, porque já havia acontecido situações do passado com a própria Rússia, que foi banida de campeonatos, como a Liga dos Campeões. As equipes da Rússia foram banidas do campeonato como a Liga dos Campeões e também do Mundial, se não me engano, por conta desses fatores de invasão, não invasão. E também dizer que eu acho que é sabido por todos o que está a acontecer nos Estados Unidos. Então, dizer que o que se dizia que bastasse que aparecesse um país, uma seleção a reclamar de alguma instabilidade, de alguma falta de segurança que o campeonato mundial possivelmente podia trazer aos países que lá estivessem, era suficiente para que se pensasse numa possível retirada do Mundial dos Estados Unidos, o que, ao meu ver, não seria nada de injusto, porque estaria a se aplicar a regra para todos. Se aplicou à Rússia, também podia se aplicar aos Estados Unidos. Vai ser um campeonato interessante, sim, de se ver, e também muito épico mesmo. Espero ver como esses países vão reagir, os outros países vão reagir perante a isso, visto também que existe uma outra restrição, que é a restrição de entrada no país dos Estados Unidos. E temos que ter em conta que existem alguns países que estão restritos, estão impedidos de entrar aos Estados Unidos, e 24 desses países estão no Campeonato Mundial. Então, o que é que se vai fazer? Vai-se tirar os 24 países ou teremos uma situação isolada de permitir-se que os países entrem para se jogar, mas não se permitam? A minha questão é, podem até permitir as seleções de entrarem, mas como é que vai ser para os adeptos, né? Para aqueles que querem acompanhar a sua seleção, como é que vai ser? Então, o Mundial é festa, o Mundial é alegria, o Mundial é harmonia, então isso seria um dos mundiais mesmo muito, não vou dizer triste, mas muito, não, o futebol é paz, o futebol é alegria, o futebol aproxima, mas seria um mundial que estaria a separar. Então, acredito que vai ser um mundial, é uma decisão muito interessante de se ver. Eu, por acaso, estarei mesmo à espera de ver como é que vão decidir, e espero que seja uma decisão tomada muito rápida, porque faltam 6 meses, e 6 meses não parece muito, mas não é, para que se possa talvez tirar o campeonato dos Estados Unidos e for a transferir para outro sítio. Precisa de preparação, precisa de muita coisa, então é algo que mesmo vai ser interessante de ver. Estamos mesmo na reta final. Mohamed, últimas considerações. Agradecer mais uma vez pela presença aqui, mandar os meus cumprimentos habituais à turma do ICID, da Faculdade da Universidade do UEM, cumprimentos também em casa, e dar os meus parabéns já agora aos todos os adeptos do Sporting pela vitória ontem muito bem conseguida, assim que mandar os cumprimentos para os amigos do Soccer Friends, adeptos do Sporting, e até lá. E é desta forma que colocamos um ponto final ao noticiário de hoje, com promessas de voltar amanhã à mesma hora. Se tu quer estar mais atualizado sobre o desporto, é só na Mais Desporto TV. Até lá. Patrocinado por Apoio